Bom, nós vamos franquear a palavra a vocês para que a gente possa interagir, porque em 1 hora de trabalho a gente não consegue explorar mediunidade, né? Nós preferimos dar o tom de como alcançar uma expressão mediúnica mais produtiva, mais realizadora para a pessoa e para os outros, né? Dentro do anseio que a espiritualidade tem junto a nós. Então, nós sugeriríamos que levantassem as mãos e a gente vai criando aqui um sistema de atendimento, né, dentro do possível, sem a presunção de responder tudo. Vamos começar? Wagner, a pergunta, eu sou dirigente de Mocidade Espírita, não é? E como foi falado no encontro que tivemos do Evangelho, de pipocar, né, a mediunidade dos jovens, a gente trabalha na média de 15 jovens e a mediunidade está muito aparente, independente da idade de 11, 12, 15 anos. Né? Então a importância do trabalho, né, da juventude com esses jovens para a inserção depois na casa espírita. Então a pergunta seria, o trabalho da casa espírita para trazer esses jovens, para colocar eles no caminho da mediunidade, trabalhando na casa, da importância da inserção dos jovens na casa espírita, não é? E a gente vê na grande maioria, hoje, nós temos também a questão da homossexualidade dos jovens que estão adentrando a casa da espírita e da importância, né? Porque a gente vê ainda meio arraigado em alguns espíritas, essa questão de um certo preconceito, não é? Então, da importância da inserção dos jovens em si e de não ter a discriminalidade para o trabalho na casa espírita, esses jovens da sua mediunidade. O tema que ele trouxe é muito interessante pelo aspecto de que o jovem, por sua natureza de transformação, de adaptação a uma nova reencarnação, tendo o que recebeu até então dos pais e abrindo com o acionamento da epífise as emoções, as cargas vibracionais de outras existências, realmente provocam tumulto. A gente costuma brincar que é a pororoca que acontece na adolescência. É o encontro das águas do rio com o mar, então aquele turbilhão. Então nós temos que conduzir os interesses da juventude ainda dentro de uma atividade mais leve, de conhecimento, de estudo, de entrosamento na amizade, não focando objetivamente a mediunidade, porque não é o momento dela. Porque nesse momento da sensibilização do jovem, em que se percebe que ele tem mediunidade, que ele fica conectado, às vezes de forma evidente ou subliminar, a gente nota pelo comportamento, vai estudando a psicologia dele, os sentimentos, as manifestações, nós temos que fazer como o Chico disse, ganhar tempo. A sabedoria pede para que se ganhe tempo com ele, para que ele amadureça concepções, para que ele desenvolva vinculação com esse propósito, que é o propósito espírita, e então, amando mesmo, se sentindo bem, aquilo fazendo parte da vida dele, inserida na vida dele, ele possa assumir uma responsabilidade, que é o campo mediúnico. O campo mediúnico, no que a gente vem percebendo, pela orientação da espiritualidade, pela prática, deve ser a última instância, não a primeira. É a última. Porque é a parte delicada que precisa de estrutura moral para salvaguardar o indivíduo. O indivíduo precisa ser resguardado. Ele precisa de amparo, ele precisa de preparação. Então nós não teremos um fruto amadurecido que alimente no campo mediúnico se a gente precipitar com o médium. Aí tem gente que quer ser irreverente e diz assim, mas isso é preciosismo, porque aquelas meninas bodã, uma tinha 14 anos, a outra tinha 15, foram médios de Kardec, né? A Ruth Celine Jafé tinha 17, como é que fica isso? Fala assim, épocas diferentes, estruturas diferentes. Elas viviam num tempo em que com 15 anos, uma moça se casava, ia ter filho. Isso era a realidade daquela época. A nossa realidade é diferente. Nós temos jovens, embora muito informados e maturos, emocionalmente, psicologicamente. Nós precisamos dar tempo a eles, né? E a gente vê a contramão de tudo, né? O absurdo
que acontece, embora isso seja questão de opinião, mas enquanto alguns países estão querendo aumentar a maioridade, o Brasil está querendo reduzir. Para resolver um problema que, na verdade, é um problema de estrutura educacional, de preparação educacional, moral dos indivíduos. Não perseguição, trancafiamento, como eles desejam. Então, nós espíritas temos que pensar com muita lucidez e temos que não ter pressa, porque espiritismo não é improviso, gente. Mediunidade é algo que se cultiva para a vida, não para o momento. Então, não tem que ter essa pressa. A ponderação salva sempre. A prudência salva sempre, diz Emmanuel no livro Renúncia. A prudência salva sempre. Então, a questão do jovem na área da mediunidade. Mas se na área da mediunidade a pessoa precisa de uma estrutura de informação e de desenvolvimento moral dos sentimentos, da mesma forma a sexualidade. A sexualidade, não importa como ela se manifeste, o importante é o indivíduo ter uma segurança pessoal em relação ao que ele deseja. Não é uma questão de preferência, é uma questão de identidade. O indivíduo tem que estar maduro até para ele não apostar em coisas erradas, provocar sofrimentos ou ser alvo de sofrimentos, de dramas. A sexualidade, embora ela seja tratada como uma coisa, principalmente no Brasil, que é uma festa, né, de sensações, é um povo caliente, nós temos que entender que a seletividade é muito importante. A espiritualidade nunca rechaçou a união amorosa de dois seres. Emmanuel, tratando do assunto homossexualidade, numa entrevista feita com Chico Xavier, trouxe à baila a questão do Livro dos Espíritos. Ele foi a Kardec. O que pensar da união permanente de dois seres? E ele analisa o tema dizendo que Kardec colocou dois seres, ele não coloca um homem e uma mulher. Então, assim, é material para se pensar. Nós, infelizmente, vamos lidar com estruturas mais rígidas do pensamento. Mas nós precisamos compreender que Evangelho é libertação, não é maldição. Ele não amaldiçoa, ele liberta. Agora, é preciso dar estrutura para que a pessoa tenha certeza do que quer. E isso o Espiritismo pode dar. Os estudos, os esclarecimentos, porque o Espiritismo não chancela bagunça. Ele chancela qualquer atividade responsável e consciente. Então, não importa em que área. Se na mediunidade nós precisamos de prudência e amadurecendo o assunto para poder abraçar, da mesma forma outras questões. Nós não precisamos precipitar. Se o corpo grita por causa das transformações, por causa dos desejos promovidos pelo próprio quimismo do organismo, a gente tem discernimento para estabelecer, vamos dizer, uma contenção. O Chico falava que em matéria de sexo existem dois temas que a gente tem que fugir deles: promiscuidade e prostituição. Dois temas: promiscuidade e prostituição. Isso que foi levantado por Chico. E é preciso que a gente reflita maduramente no assunto. Isso é de foro íntimo, mas o indivíduo é livre. O Livro dos Espíritos, quando aborda sobre o casamento, ele diz muito claro: Deus não criou ninguém para o cativeiro, para a escravização. Então é preciso pensar nisso. Nós não podemos escravizar ninguém na sua natureza. Nós temos que dar estrutura para que a pessoa realize o melhor naquilo que ela é, naquilo que ela sente, naquilo que ela quer. O melhor, não o pior. É por aí. Mais alguém? Como é que você chama? Eu queria perguntar como que funciona a questão mediúnica quando o médium está envolvido emocionalmente com um problema. Em relação, às vezes, dentro de uma reunião mediúnica com um familiar ou com algum assunto em si. Como fica a questão emocional? A tendência do médium, principalmente no que tange ao que ele vive, porque às vezes pode vir um espírito com uma situação que é muito parecida com a dele, então aquilo aciona o sentimento do médium, né? As suas emoções mais periféricas, e ele pode até desequilibrar, chorar muito, né? Aí a gente aprendeu muitos anos na reunião mediúnica com Arnaldo Rocha, que já foi citado e explicado aqui, que foi o ex-esposo de Meimei, foi dirigente do Chico, tinha uma sabedoria nessa área.
Então ele falava para a gente assim: ô meu filho, eu aprendi que a gente tem que chamar o médium para poder se esforçar um pouquinho. Mas numa hora dessa, a gente atende os dois, o espírito desencarnado e o encarnado. Isso é caridade, meu filho. Então a gente tem que ter paciência, né? Claro que a gente não vai estimular o médium a ficar sempre desequilibrado, mas a gente tem que entender. Tem situações que realmente são delicadas, né? Eu contei para vocês, não sei se foi aqui, aquele episódio do Chico em que ele chorou muito, né? Que ele estava até levitando sobre a cama. Diz o Arnaldo que uns 30 centímetros, ele estava se contorcendo no ar. Quando ele voltou, chorou meia hora, chorando, um pranto convulsivo. Impossível uma pessoa não sentir nada. A gente não é robô, né? Agora não podemos exagerar, porque existem médios que, se deixar, entra para o campo da histeria. E isso é diferente. Então é discernimento. Mais alguém? Como é que você chama? Abadia. Abadia. Eu gostaria de parabenizá-lo. Obrigada. Da sua palestra. Eu sou de Uberaba. Mas a minha pergunta, eu trabalho em alguns centros espíritas aqui em Ribeirão Preto e trabalho também com reunião mediúnica de desobsessão. E eu gostaria de saber do seu parecer sobre correntes magnéticas, desobsessão por correntes magnéticas. O que nós estudamos do tema e que a gente observou, porque isso está aqui no Brasil, mas está no mundo, né? Nós temos uma prática espírita que foi sugerida pela espiritualidade e ela funciona como uma estrutura de segurança. E a gente costuma dizer o seguinte: isso até não é nosso, é de orientação espiritual, colhida na obra, desde Kardec até Chico Xavier. E a prática que a gente vai exercitando, ouvindo as autoridades, que realmente tem muita seriedade no trato com o tema, a gente aprendeu o seguinte: quando uma reunião não consegue ter um teor vibratório muito elevado, até por negligência dos participantes, pode ser que as pessoas fiquem incomodadas e queiram adotar algumas práticas, algumas técnicas para poder fomentar aquilo que eles acham que seria mais produtivo. O problema não é da reunião, o problema é de quem participa da reunião, que não vai com comprometimento, que não vai com amor. Porque eu vou só fazer uma ponderação para vocês. Se vocês acham que um Chico, que tinha assistência de espíritos ligados diretamente a Jesus, que recebia visitas de espíritos que ele não podia nem comentar quem eram, porque senão iam criar idolatria em torno dele, falando que ele era divino, e ele tinha que silenciar. Ele recebia visitas angélicas, e o Chico não podia contar isso. Vocês acham que um médium desse não iria dizer para nós que essa postura e não aquela é muito melhor, como mais produtiva, mais segura, mais eficaz no campo da mediunidade? Vocês acham que Allan Kardec, que tinha assistência do próprio Jesus, por ser um emissário dele, para mudar a natureza religiosa do planeta com a revelação das leis e dos mecanismos evolucionais, ele não saberia que determinadas técnicas são mais produtivas que aquela que ele apresentou no Livro dos Médiuns? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: vamos usar o bom senso. Somos espíritas, temos que raciocinar, temos que discernir. Será que as grandes autoridades que estabeleceram a mudança de paradigmas religiosos em base de ciência e filosofia no mundo não nos avisariam que determinadas práticas são melhores que aquelas sugeridas? É só isso que eu pergunto. Tudo é válido como técnica, mas se a espiritualidade superior chancela um trabalho que começou com Kardec e que passa por um médium da natureza do Chico, da condição dele, e que está nas obras que estudam de lá para cá, esse livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é apresentado por Emmanuel. O Arnaldo adorava falar isso. Meu filho, o Livro dos Médiuns foi assim: Kardec construiu da terra para o mundo espiritual, mas Nos Domínios da Mediunidade é uma construção da espiritualidade de lá para cá, e os dois se encontram. Aí eu pergunto para vocês: se existisse alguma coisa mais eficaz, mais eficiente, eles não abordariam? Só isso. Só isso. Então os homens são muito inquietos, mas geralmente os homens querem partir para técnicas, desenvolver técnicas, tentar outras coisas,
porque eles não estão conseguindo quórum vibratório que autorize uma reunião ser esplêndida em termos de atendimento das necessidades, encarnadas e desencarnadas. Porque quando a gente atinge aquele ponto que Kardec citou, uma reunião é um ser coletivo, ninguém segura. É o que eu falei. Eles vêm com o psicoscópio e falam assim, esse grupo pode atingir apogeus. E na hora que o grupo atinge apogeu, ele se liga com as altas fontes espirituais. E nessa hora, sabe o que os espíritos fazem? Esse grupo está capacitado a se sacrificar muito pela humanidade. Sabe quem que nós vamos trazer aqui? Aquela zona de treva que está sustentando a violência no mundo. Nós vamos soltar eles aqui, para ter algum amparo. E eles perderem um pouco dessa força malévola na desintegração de miasmas e de objetivos sinistros. É isso que acontece. Isso, eu não estou aqui dizendo que grupo tem que ficar recebendo Satanás, dragão, não é isso não. Nós estamos falando de trabalho vibratório, porque isso é fantasia de mentes aí que estão desocupadas. Fica idolatrando, porque dragão faz assim, serpente faz assim, bobajada. Estão querendo ganhar status. O trabalho sério está descrito. Quem quer saber sobre dragão, estuda Libertação. Aquilo é um livro sério. Aquilo é um livro sério. O resto é balela. Estão enfeitando o pavão. É por aí. Então, assim, tudo é respeitável, mas o Espiritismo tem um objetivo. E que vai ser alcançado com o Evangelho nos corações. E aí ninguém tem. Não tem técnica que se compare. Porque a técnica expressa magnetismo, mas o magnetismo pode não ter tanta qualidade. Ele pode representar um choquezinho, mas choque não transforma ninguém. Espíritos que passaram pelo grupo Meimei, muitos espíritos, não conseguiram se converter naquele momento. Por que o homem vai achar que tem poder sobre o espírito? Se o homem não consegue acionar dentro de si o perdão instantaneamente, como é que ele vai conseguir isso nos outros? Me engana que eu gosto. Mais alguém? Eu tenho uma dificuldade no trabalho mediúnico. Eu percebo a presença do espírito em casa, aqui, em qualquer lugar, eu sinto essa presença. A minha dificuldade é o seguinte, eu tenho medo de me entregar, porque eu sinto que ele quer dar uma passividade, mas eu tenho medo de deixar ele tomar conta, então eu me bloqueio. E aí eu sinto a perturbação e eu perco o controle. A mente fica voando, vazando. Isso é uma dificuldade minha ou é ele que está tentando e está misturando tudo? Não, a onda vibratória da entidade envolve o médium, mas o médium tem um medo de desencarnar. Esse é um dilema na mediunidade, porque a indução vem. Mas quando o médium percebe que ele não é dono do seu corpo, que ele está saindo do corpo, que tem uma força dominando a mente dele, e ele tem medo de desaparecer, de não ter controle, isso é o instinto de conservação, né? Isso vai ser vencido na medida em que o indivíduo estuda, pratica, ele vai exercitando, não só na reunião mediúnica, mas outras atividades do grupo. E ele vai ganhando autoconfiança e vai confiando muito na vida espiritual. É um trabalho do tempo, porque não se improvisa. Aí o médium diz assim, mas eu passo muito mal, eu vou na reunião e vou embora para casa passando mal, e fico ruim antes, e fico ruim na reunião, e fico ruim depois. Eu falei assim, o problema é o personalismo. Você é muito genioso. O médium, quando ele não é passivo, quando ele não sabe ser passivo, ele apanha demais. Porque o problema não é o espírito que quer comunicar, o espírito está precisando de ajuda. E ele vai se conectar com uma organização com a qual ele se afiniza. O problema são as pancadas e os cortes que ele dá. Então ele fica intoxicado, porque ele capta a vibração da entidade, ele capta a realidade dele e mistura com as suas. Então ele vira um liquidificador, misturando ele e o indivíduo, né? Claro que tudo isso é exercício. Tudo isso é adestramento psíquico, mas ele passa mal por causa da estrutura muito controladora dele. Aí a gente pergunta assim de vez em quando, brincando para as pessoas, né? Às vezes vem uma médica assim, você manda no seu marido? Aí eu não mando não, mas que eu dou uns berros com ele, eu falo assim, pois é. Como é que você é na vida?
Como é que você é em casa? Ah, eu sou daquela controladora. Eu falei, ih, na mediunidade vai penar. Porque é esse problema, né? A pessoa é muito ela. E na mediunidade, o que a mediunidade pesa? Que você se anule. Não é anular para não existir, não, porque não tem jeito. Mas é apequenar-se. É aquilo que João Batista fala no Evangelho, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando ele fala de Jesus, que ele cresça e que eu diminua. João Batista é a lei, nós vivemos na lei. A lei tem que descer para o Evangelho crescer, porque o Evangelho isenta-nos da lei, porque o Evangelho é amor, então você não precisa ficar pagando conta, você está dando além da conta. Esse é o propósito. Então na mediunidade, quanto mais se confia, por isso que o Chico falou, entrou na reunião, entregou o coração para Jesus, tudo é possível. Não tem que ter receio. Não somos nós que controlamos a reunião, são os bons espíritos. Nós temos que oferecer uma estrutura que é intelecto moral. O resto é com eles. Então, por isso que não acreditamos em homens com técnicas dominando o mundo espiritual. Isso não existe. Se com Kardec não foi assim, não seria conosco. Claramente que não seria, né? Deu uma ideia? Mais alguém? Pode dizer. Por que geralmente em reuniões mediúnicas, eu sempre tenho várias pessoas, eu sempre sinto assim, frio, não é frio não, parece que tira daqui e joga no, sabe, chega, parece até sentir neve, mas o pessoal está todo parado, eu tenho que desligar o ar-condicionado, o ventilador, me colocar blusa de frio, luva e tudo mais, que eu não aguento frio. Chego a tremer mesmo e chego a travar. Depois demora, durante o tempo quase todo. Depois que eu voltar normal o corpo, né, que fica tudo travado, chega até a fazer barulho a hora que vai para começar a mover. Entendi. O jeito que eu fico, vai indo. Você só acaba e eu fico ainda meio aqui. Uhum. Então, eu quero ver se Isso acontece há quanto tempo? Bem esporádica, bem, agora assim, quase que sempre. Uhum. Eu entro na sala, inclusive tem um dia que eu fui para entrar na sala, assim, normal. Eu fui para entrar e não consegui, parece que tinha eu senti, parece que eu vibrava bem, acho que né, hoje, sabe, quando parece uma parede transparente, bate bem, eu acho que hoje não ia entrar não. E realmente foi difícil, assim. Sei lá, eu tive que esperar um pouquinho para sumir, para mim entrar na sala. Ao que tudo indica, você está presa a um acontecimento neste ambiente. Então, essa situação, que é muito recorrente, ela vira uma espécie, é aquilo que acontece com o disco de vinil arranhado. Você volta sempre naquela situação. Quando a alma emancipa, é muito comum isso acontecer. O espírito geralmente volta para uma questão dele que não está resolvida. E aí, eu não estou dizendo que é o seu caso específico, nós estamos só analisando a situação, nós chegamos na questão anímica de um médium que sempre volta à mesma situação. Ele não pode, por exemplo, sair um pouquinho do corpo, que ele identifica aquela situação, ele repete os mesmos assuntos, as mesmas ideias, ou chora, ou apavora, mas é sempre o mesmo tom. O que é isso? Uma marca da alma que não foi trabalhada. E aí a gente conversava com o Arnaldo Rocha, né? E que tinha essa prática de 6 décadas, mais de 6 décadas. Então ele falava com a gente assim, meu filho, não importa se é um espírito ou se é o espírito do médium que está perdido num transe, numa dificuldade. O nosso papel é ir lá e ajudar. A gente vai orar, a gente vai dar uma orientação e a gente vai esperando a ação da espiritualidade, que vai equacionar esse drama. Então, perseverando, esforçando-se internamente por mentalizar, por exemplo, nessa hora, o médium pode ajudar mentalizando a luz do amor, um sol que dissipa essa neve, para não ficar hipervalorizando o quadro. Porque acontece o seguinte com a mediunidade, até no campo da clarividência, né? O médium pode, por exemplo, identificar uma situação de um espírito. Fala assim, eu estou vendo um espírito e ele está com uma foice na mão.
Aí ele concentra demais naquilo. Ele devia dar o toque e falar assim, olha, nós estamos vendo um espírito com isso e está com intenções malévolas, né? Parece que cometeu um crime, tem objetivo de cometer outros. Ao invés dele ver isso equilibrado como um enfermeiro, aí ele começa a ficar magnetizado pela visão. E ele continua, ai meu Deus, ele está vindo, esse facão quer cortar a cabeça, eu acho que vai cortar a nossa, ai eu estou com medo que vai cortar a minha, ai o facão está na minha garganta. Entenderam? Ele podia ter visto e falar assim, é um irmão necessitado, que está com facão, tem um objetivo malévolo. Desliga, vai pensar em outra coisa. Procura focar a visão em outra coisa. Então tem médico que sofre muito porque entra naquilo que percebeu. Então o dirigente fala assim, corta. Na educação mediúnica é muito comum. O dirigente vira para o médico que está entrando e fala assim, eu estou passando mal, eu estou não sei o quê, meu coração está indo para... Aí ele pode virar, porque é educação mediúnica. Muita gente fala assim, falta de caridade. Fala assim, mas essa reunião é educação mediúnica. Ele falou assim, fulano de tal, corta. Abre os olhos, respira fundo, olha a reunião. Treinou o médium para ligar e desligar. Porque se não ensinar o médium a desligar, como é que ele sai? Como que ele sai? Então a gente aprendeu isso com autoridades que trabalharam décadas em mediunidade. O Arnaldo tinha uma técnica bem da natureza dele. Mas a gente viu ele chegar perto do médium uma vez, o médium está lá, nas loucuras dele. Aí o Arnaldo chegou assim, do lado do ouvidinho, como se fosse atender o espírito, e falou assim, para com essa fantasia, agora. Muita gente vai falar assim, que horror, que falta de caridade. Mas vai tratar gente que adora uma ilusãozinha com caridade, para vocês verem onde é que vocês vão parar. Então, tem gente que não gosta, mas eles estão ali para quê? Para se exercitar. Exercitar. O Chico falava que o Arnaldo era muito rígido, mas ele não quis trocar de dirigente, não. Não quis. O Chico, um dia, isso virou mote na boca de gente que quer falar mal do Arnaldo, porque o Arnaldo falava a verdade sobre o Chico. O Chico sempre foi mulher. Ele me contou todas as vidas dele. Ele nunca foi Kardec, ele foi Ruth Celine Japet. Corrigiu até o nome. Não é Jafé, Naldinho, é Japet, porque ela não era francesa, não, ela era judia. Então Arnaldo não tinha papas na língua, verdade era verdade, mentira é mentira. Aí um povo que quer o contrário, começou a falar mal dele, na mídia de São Paulo, por aí, os bonitões, né? E o Arnaldo não estava nem aí, porque é o homem leal, é o homem leal. Então ele falava com o médium, mas ele não desprezava a pessoa, continuava tratando com carinho, era o processo, estava errado. Então nós não podemos nos queimar, porque nós estamos em exercício, nós estamos aprendendo, isso é zelo, gente. Isso é zelo, é para boa formação do psiquismo, do controle mediúnico, da qualidade mediúnica. Temos que parar com essa falsa modéstia, com essa caridadezinha que é medíocre. O Chico um dia falou assim, nós não podemos ser bonzinhos, a gente tem que ser bom. Por que vocês acham que o Chico falou isso? Tem que ser bom. Meia boca não resolve o problema. Não resolve, nem o nosso nem o dos outros. Então, no trato com a mediunidade, nós temos que ser sérios. Nós estamos lidando... O Emmanuel prefaciou o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. É um livro que estuda nos domínios da mediunidade, que tem gente que acha dificílimo. Então, o Peralva foi lá, criou ilustração, gráfico, para explicar o assunto do livro, os capítulos do livro. E é um livro espetacular para se estudar, publicado pela FEB. No prefácio, Emmanuel comparou a mediunidade, sabe com o quê? Com a geração de eletricidade por uma usina. E começou a explicar que essa carga elétrica precisava de torres de alta tensão para ser conduzida e vai sendo reduzida através de transformadores para chegar nas nossas casas e nos beneficiar com o plug de energia elétrica, com a tomada.
para a gente poder ligar os aparelhos e ter benefício. Foi assim que ele explicou a mediunidade. Tem perigo ou não tem? Tem. O da obsessão. E sabe o que um obsidiado faz? Sai por aí matando os outros. O que vocês acham que são esses fundamentalistas aí? O que vocês acham que eles são? São instrumento de treva. De luz é que não é. É isso que fazem. Médium também enlouquece. E pode causar horrores à sociedade. Tem que ter estrutura moral. Se não tiver filtro, não adianta. Ficar obsidiado, fica só por sua conta. Não vai procurar mais conexões perigosas, não. Então tem gente que brinca com a mediunidade, não deveria. A gente já tem histórico aí que mostra que muita gente que quis avançar e aventurar ficou perturbado. Muito perturbado. E perturbou os outros. Então a gente tem que ter cautela. Deu para entender? Mais alguém, gente? Ainda tem ali uns minutinhos. Está lá atrás, ó. Como é que você chama? Márcia. Da mediunidade em crianças. Como que, a partir de que idade isso deve ser tratado? Se deve ser tratado? Se deve ser evoluído? Como é que funciona? Gente, a criança, ela tem até mais ou menos os 7 anos de muita conexão com vida espiritual. O que acontece nesse período é a relação dela com os seres que patrocinam a reencarnação. Só devemos nos preocupar quando o assunto tange a obsessão. Mas se é amiguinho que conversa, se é fulano que visitou, uma florzinha que apareceu, um outro amiguinho que deu tchau. Ah, meu filho, que bom, os espíritos estão aí nos ajudando. Pois é, dá o tchauzinho, abençoa eles, viu? São nossos amigos, estão nos ajudando. Pronto, basta isso. Agora, chorou, teve febre, fica doente, tem pavor, tem que levar para o centro. Tomar passe, fazer o tratamento fluidoterápico, evangelho no lar, porque está tendo ataque espiritual. É espírito que está vindo comprometido e os inimigos não estão dando sossego. Aí é outro caso. Após os 7 anos, não é idade para se exercer mediunidade. O que a gente vai falar? Explicar racionalmente. Mas eu estou sentindo. Não, mas nós estamos indo no centro, o centro vai te equilibrar. Viu? Até você ter maturidade, poder entender mediunidade. Mas é tudo natural. Colocar no plano que realmente deve ficar. Tá bom, gente? Então é isso. Plano da mediunidade. Não, isso é uma questão que está surgindo, né? E que está ganhando aí território. As pessoas podem até pesquisar sobre isso. Já existem vídeos, registros, né? O próprio ser do Haroldo, ele entrevistou a Sheila sobre evangelização de bebê. Parece que tem um podcast aí. Então, assim, são informações que podem ser buscadas. Através do Portal C, pode se perguntar, porque quem administra o Portal C é o Júlio Adriano, que é o esposo da Sheila, que é a idealizadora da evangelização de bebês. Então, quem interessar pode entrar lá, perguntar, que eles vão informar. E é algo muito interessante, porque se começa a ter contato com propostas de evangelho e uma relação amorosa sob a tutela do Cristo, né? A experiência que a gente teve, que a gente assistiu, a Sheila foi na nossa casa com umas amigas e foram para um café e a gente viu, elas fizeram uma demonstração. Eu me emocionei, que era uma coisa tão linda, tão sublime, porque é envolvente demais. Então, assim, para quem quer avançar, procurar, né? Basta entrar em contato. Dê o canal aí do C e vocês conseguem contato, referências sobre isso. Chama-se o quê? Portal Ser? Portal Ser. É o Portal Ser. O Congresso Estadual do Espiritismo que teve em Santos recentemente teve a evangelização de bebês. Então é uma coisa que está sendo divulgada, tá vendo? Teve as salas e um dos estudos foi esse. É muito bacana. Mas fica aí, nada obrigatório, né? É uma frente que surgiu. O Chico falou num depoimento que o que a gente precisa aprender na Terra começa aos 6 meses de idade. Então, com o depoimento Chico, justifica até essa evangelização dos bebês. Mas nós queremos aproveitar que o nosso tempo se foi, né? Agradecer muito a vocês a atenção, o carinho
e dizer que da nossa parte foi uma troca maravilhosa. Espiritismo é isso, é diálogo, né? Os espíritos chegaram dialogando com os homens e nós não podemos perder isso. Espiritismo não é algo que vem de cima para baixo, ele é entendimento. O Chico tinha um termo que ele gostava muito de usar com Honório Abreu, que ele falava assim: Honório, aqui nós temos nossa praça de entendimento. Quando o Chico não podia fisicamente mandar um recado, conversar, ele saía do corpo, usava um médium e dava as orientações e batia um papo com as pessoas que tinham responsabilidades com o evangelho e com a doutrina. Então o Honório o Honório, Peralva, o Arnaldo, foram elementos que conviveram com o Chico, com o corpo e sem o corpo. Então eles tinham sempre intercâmbio com o Chico, graças a essa maravilha chamada mediunidade com Jesus. Porque se fosse em Jesus, não presta. A gente vai ver esses loucos que fazem da terra o que querem. Mas com Jesus, a terra vai para o céu, ou o céu vem para a terra. Essa é a diferença. Que isso possa ficar marcado no coração da gente. E que possamos fazer o nosso trabalho, porque é uma caravana. O Paulo, quando ele viajou com Barnabé, e o sobrinho de Barnabé, que é João Marcos, que deixou para nós o evangelho de Marcos, é esse elemento. Marcos quis ir, e o Paulo ficou assim, sério. Mas aí vem a irmã, Barnabé, tutela, o menino, ele tem vocação, leva. O menino não deu conta. Quando viu a aridez da viagem, dormiam ao relento, sem conforto, sem comida, faltava água, era escassa, e tinha que andar a pé, no deserto. Quando o menino viu a rudez, ele falou assim: aguento, não, vou embora. Aí o Paulo deu uma lição que serve para todos nós, a qualquer tempo. Olha, você pode ir, e vamos pedir a Jesus que você seja amparado para você chegar bem. Agora aprenda uma coisa: a nossa jornada é feita em caravanas, e quem se desliga caminha por conta própria. Tá bom? Vamos levar isso no coração, vamos agradecer, deixar os recados finais. Agora, nós temos no departamento, o finzinho dele é um momento de vibração. A gente faz uma vibração e hoje nós vamos estender essa vibração para E nós vamos ficar aqui aberto. Você vai fazer a vibração para a gente. Ah, é? Hoje nós vamos abusar um pouquinho mais de você. Nós vamos sentar para ficar bem confortável, né, gente? E vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos abençoar nessa nossa jornada que continua após esses oásis de entendimento, de troca vibratória, de convivência com os amigos do plano superior. Vamos entregar o coração sem excessos de raciocínios. Vamos procurar, neste ambiente consagrado à luz, sentir as vibrações do alto, a manifestação da ternura daqueles que nos patrocinam da vida mais alta, desligados dos interesses materiais, libertos dessa escravização conceitual da terra, que se movem por amor, que trabalham nesse espírito da caridade, da fraternidade, que é o amor aplicado, útil, transformador. Vamos mentalizar a beleza de tudo aquilo que Deus criou, imaginando que nós estamos sendo acalentados por forças desconhecidas e que nunca faltaram à família humana. Por mais desesperos, por mais aflições, acalentemos no íntimo da nossa alma. Vamos lembrar de Jesus no monte, anunciando a boa nova, as bem-aventuranças, falando da humildade, da pobreza de espírito, que é não ser presunçoso, falando da mansidão, falando da pacificação, falando da justiça, do amor que nunca faltarão àqueles que se entregam a Deus. E vamos sentir
a presença dos nossos benfeitores. Vamos mentalizar a suavidade de Vicente de Paulo, que patrocina esta casa. Esse espírito que foi um dos convocados para orientar a codificação espírita e que demonstrou tanta mansuetude propondo a caridade, ensinando-nos essa ciência divina de amar. Vamos mentalizar Eurípides, nos seus testemunhos cristãos, na sua lucidez e no seu amor. Vamos mentalizar Emmanuel com sua sabedoria, com a sua capacidade de disciplina para trazer chaves de compreensão do Evangelho ao mundo, como nunca vimos algum espírito fazer. Vamos pensar no Chico, o doce Chico, de tanto amor, de tantas histórias, de tanta ternura. Vamos lembrar nosso Bezerra, o médico dos pobres, a lucidez do movimento, que unificou a doutrina em torno do Evangelho, porque sem o Evangelho a doutrina seria uma filosofia apenas. Mas com aplicação, ela é o Evangelho redivivo. Oh Jesus, abençoa os esforços da USE, nessa caravana que se soma, não para se impor, mas para unir, para orientar, para apoiar, para ajudar no encaminhamento das casas, dos grupos, das pessoas. Abençoa esta cidade, os núcleos que aqui operam em Teu nome, que são tão fraternos. Abençoa, Jesus, cada trabalhador, que na sua esfera vem realizando o melhor que podem, numa sinceridade, numa devoção, que cria o campo vibratório do Consolador no mundo. Nós queremos agradecer todas as bênçãos, nossos encontros, o amor que sentimos por pessoas que hoje estão em novos corpos, mas que são amigos, são almas que vibram conosco. Que alegria poder vê-los, senti-los, intercambiar forças, pareceres que não são nossos, são da formosa doutrina dos Espíritos. Meus filhos, o Senhor seja conosco. Louvado seja o céu que nos patrocina o reencontro amigo, esta hora grave de reflexões com Jesus. Nós somos os caravaneiros do Consolador. Laboramos, meus filhos, a nova era por dentro dos corações. Não é necessário que o mundo nos incense, porque os louvores do mundo se tornam pó, são duvidosos. Foi Jesus quem nos demonstrou que esses louvores exaltam no primeiro momento, para definir a crucificação depois. Nós trabalhamos para Deus, nós caminhamos para Deus. Nossa doutrina é a bússola, mas a nossa vontade firme, lucificada pelos princípios que ela emana, se torna a vida abundante por dentro de nós. Caminhemos, meus filhos, sigamos o nosso roteiro. A oficina é o testemunho diário. O lavor é o das dificuldades que não surgiram nos nossos caminhos para acabar com nossas esperanças, mas para nos adestrar o Espírito Divino, a natureza que herdamos de nosso Pai. Não há um acontecimento, não há um episódio, por mais doloroso, que possa nos roubar a natureza essencial.
Tudo passa nessa terra, tudo se vai, deixando-nos marcas profundas de aprendizados que levamos para a eternidade. A sabedoria é fruto da experiência. Empenhai-vos, filhos amados, pela conquista da coroa da vida, que não está na matéria, que é instável por natureza, que muda de mãos em mãos, de tempos a tempos, mas está em vossos corações, esse escrínio da luz, que guarda os tesouros eternos. Porfiai, por seguirdes a porta estreita, adentrando por ela. Não importam as renúncias, não importam os sacrifícios. São mecanismos de progresso, do progresso que efetiva a incursão na verdadeira felicidade. Filhos de nossa alma, vamos juntos. Este templo abriga os ideais do Consolador. A nossa doutrina é a presença do coração de Jesus na atualidade dos tempos. Valorizemo-la a par das formalidades. Amemo-nos. Nós queremos todos, não importa em que condição estão, não importa o caminho sexual, não importa a eleição afetiva, não importa o grau de conhecimento, a profissão. Lembremo-nos da lição sublime que Jesus nos deixou na parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. É um filho de Deus que foi assaltado por ladrões. Mas o sacerdote, tão formalista, não se sensibilizou com as suas dores. O levita, conhecedor da lei, passou de largo, indiferente. Mas um homem considerado de má vida, esse se compadeceu. Nós queremos sim os coxos, os aleijados, os feridentos, os paralíticos, os atormentados no banquete do Senhor, porque Ele veio para curar a todos. Somos a família dele. Não importa as nossas chagas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Somos a família de Jesus. Ele nos ama e será conosco. Os ainda imperfeitos, os ainda deficientes, mas sinceros, ao abraçar a nova fé, que faremos um concerto que inaugurará no mundo a nova era, a era da fraternidade, onde a caridade abundará. Que os perfeitos, que os presunçosos, que os vaidosos, que eles se virem, que eles estejam aonde desejam. Nós caminharemos com Jesus. A nova marcha se dá pela adesão dos corações, não dos pensamentos elitistas. Sigamos de mãos dadas. Jesus está conosco. Amemo-nos. Somos iguais. Jesus está conosco. Sigamos, meus filhos. Que o Senhor vos abençoe. Que a Santíssima, com sua ternura, com sua humildade, possa impregnar a nossa caravana de vivacidade, de alegria. É o que desejamos a todos vós, filhos de nossa alma. Fica o desejo da coragem e da paz para seguirmos juntos. Bezerra de Menezes. Nós, profundamente agradecidos ao alto, ao Senhor, pedimos a eles permissão para interromper o nosso trabalho, desejando que todos os corações possam partir
levando as flores da ternura que recebemos para ofertá-las em nome da caridade àqueles que sofrem, com os quais convivem. Que Deus nos despeça com alegria, com coragem, com bom ânimo, para vivermos uma vida digna, uma vida de compreensão, uma vida de paz, uma vida de amor. Que Jesus nos despeça, hoje e sempre. Muito obrigada a todos.